Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. É difícil pensar sobre família sem pensar sobre a figura do Pai. 1 João 3, versículo 1 diz: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Que bênção para todos que seguem o Senhor. Nas mensagens anteriores, nós temos visto várias coisas sobre a família de Deus. Que o povo especial de Deus é a sua família, que Deus formou essa família por adoção de pessoas capazes de amar e escolher, e que os laços dessa família são importantes. Nós precisamos de Deus, precisamos de irmãos e precisamos de relacionamentos com essas pessoas que fazem parte da família do Senhor. Agora vamos pensar sobre Deus, nosso Pai. Na oração que Jesus ensinou, muito conhecido como o Pai Nosso, encontramos esta ênfase no fato que Deus é o nosso Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9, quando ele começa esta oração, Pai Nosso que está no céu, é uma linguagem que se tornou comum para muitas pessoas que conhecem mesmo um pouquinho das Escrituras. Mas falar com Deus como nosso Pai significa uma relação especial, que somente quem faz parte da família tem esse direito de falar com ele como pai. E assim, nesta oração, nós observamos elementos importantes da relação especial entre pai e filhos. Os filhos mostram respeito para com o pai. Santificado seja teu nome. E o desejo que a vontade dele seja realizada, porque ele é o pai. E também, os filhos dependem do pai por sustento, misericórdia e proteção. Coisas que pais oferecem aos seus filhos e que nós recebemos do nosso Pai Celeste. Eu quero usar agora Salmo 103. E se você tiver a sua Bíblia, pode abrir em Salmo 103. Nós vamos usar o Salmo inteiro aqui, observando justamente essa questão de uma relação de Deus com seus filhos. A ideia de usar Salmo 103 vem justamente porque o Salmo fala sobre isso. O versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele é um pai que demonstra compaixão para com seus filhos. Ele oferece benefícios aos filhos. Versos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele oferece muitos benefícios, e vamos observar vários que ele menciona nesse salmo. E também observamos no verso 7 que ele sabe educar seus filhos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele ensina, e vamos observar isso também. E ele tem expectativas dos seus filhos. Verso 11 fala: Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ele tem expectativas. Então, esses 3 pontos. Ele oferece benefícios, ele sabe como educar e ensinar, e ele tem expectativas dos seus filhos. São os pontos que nós vamos destacar agora, olhando mais detalhadamente para o Salmo 103. Vamos começar com os benefícios que o pai oferece aos seus filhos. Tem vários mencionados aqui, começando com o perdão que ele oferece. O verso 3 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. De todos os benefícios que ele oferece, este é o mais caro, porque ele sacrificou seu próprio filho para nos oferecer o perdão dos nossos pecados. O problema é que sem o perdão, nós não seríamos filhos do Senhor. Isaías, capítulo 59, escrito uns 700 anos antes de Cristo, e falando sobre a circunstância
da nação de Israel e de Judá diante de Deus, disse no versículo 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O problema do pecado, sem perdão, nós não seríamos filhos de Deus, não teríamos essa relação especial com nosso Criador. E outra coisa que observamos ao longo das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, este benefício do perdão dos nossos pecados é de valor eterno, porque por meio do perdão nós recebemos o privilégio da vida eterna. Outro benefício que ele oferece para nós são curas. Salmo 103, verso 3, na segunda parte do verso diz, quem sara todas as tuas enfermidades. Como faz parte do mesmo versículo que fala sobre perdão, pode ser que o autor aqui está pensando sobre curas espirituais. Mas sabemos que Deus também cura fisicamente, e nem sempre exige algum milagre para fazer isso. Ele já fez o corpo humano capaz de vencer infecções. Algo bem interessante, como o próprio corpo vem lutando contra qualquer invasão de bactérias, por exemplo. E assim tem o efeito de se curar, porque o Criador embutiu em nossos corpos essa capacidade. Além disso, ele deu poder para os homens aprenderem coisas importantes. A inteligência que ele deu para médicos e outros. E nós somos beneficiados por isso. Mas devemos lembrar que vem de Deus. Se Deus não tivesse dado inteligência, não tivesse dado curiosidade, a capacidade de examinar, de analisar e de aprender, nós não teríamos os tratamentos e remédios e outras maneiras de ajudar o corpo a se curar. Deus é responsável por isso. E assim nós devemos dar gratidão para Deus por causa disso. Tem um caso interessante no Antigo Testamento que eu quero mostrar. 2 Reis, capítulo 20, fala sobre o rei Ezequias, que ficou mortalmente doente, ou seja, uma doença que ia tomar a vida dele. Diz, 2 Reis 20, versículo 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Agora, versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Versículo 7 é como se fosse uma receita de um remédio, uma pasta de figos para curar essa doença de Ezequias. Mas agora vamos para Isaías 38, onde fala sobre o resultado dessa mensagem de Isaías e do uso dessa pasta de figos, esse remédio. Isaías capítulo 38, versículo 9 diz, Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido, ele foi curado. Mas olha o que ele diz, versículo 20. O Senhor veio salvar-me. Pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. O Senhor veio salvar-me.
Ele não dá honra para Isaías, o profeta, e muito menos para a receita de uma pasta de figos. Ele reconhece que foi curado por Deus. Devemos agradecer a Deus por corpos que recuperam. Devemos agradecer a Deus por médicos e pesquisadores inteligentes, os remédios e outros tratamentos que desenvolvem. Tudo isso pode fazer parte da cura. Mas quando recuperamos de qualquer problema de saúde, vamos dar graças a Deus e glória ao nome do nosso Senhor. Outro benefício que encontramos em Salmo 103 é a proteção da morte. Salmo 103, verso 4 diz: Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova salva a tua vida. A vida depende da bondade de Deus. No livro de Atos, capítulo 17, Paulo estava falando com os filósofos gregos na cidade de Atenas, e eles adoravam vários deuses, mostraram várias ideias de buscar informações. Mas Paulo disse, versículo 27, que o verdadeiro Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisassem, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O fato que você está respirando neste momento significa que você recebe a vida de Deus. Ele é quem dá a vida. Quantas vezes Deus nos livrou da morte? Ele fez isso com Paulo e outros, vamos ver já em Atos, mas pense na nossa própria experiência. Você já esteve numa situação de um carro que quase bateu em outro, ou dentro de um ônibus que quase tombou? Deus salvou a vida. Quantas vezes tivemos doenças, até doenças que poderiam ter sido fatais, e recuperamos? Deus nos salvou da morte. E outras situações que acontecem no dia a dia, como aconteceram com Paulo. Atos capítulo 18, versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Deus protegeu a vida de Paulo para que ele ensinasse em Corinto. No capítulo 27, Paulo estava num navio indo para Roma, quando esse navio sofreu naufrágio. E no versículo 22 diz: Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. E depois, no versículo 44, observe o que aconteceu. Houve naufrágio, o navio foi quebrado em pedaços. Mas o versículo 44 diz: Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Deus prometeu a salvação deles, mas eles tiveram que fazer a sua parte, até usando tábuas de madeira do navio como salva-vidas, para conseguir chegar à beira do mar com vida, mas todos foram salvos. Deus protege, às vezes por meios naturais, mas Deus protege a vida dos seus servos. Outra coisa que ele oferece aos filhos: exaltação. Salmo 103, verso 4, diz: E te coroa de graça e misericórdia. Ele coroa o homem, exalta o homem, dando para ele graça e misericórdia. Todos os pais querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Deus também deseja isso. E ele colocou os seres humanos acima da criação terrestre. Inclusive, a linguagem aqui nos lembra da linguagem de Salmo 8, que mostra a posição exaltada dos seres humanos acima do resto da criação do mundo. Versos 5 e 6. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste.
Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Deus colocou os seres humanos acima do resto da criação terrestre, porque ele deu essa posição honrada, essa posição exaltada para os seres humanos. É um benefício que Deus nos oferece. E ele nos oferece também cuidado, até na velhice. Começando pensando sobre até os bens materiais que temos, vem do Senhor. Embora a busca de bens materiais não deve ser a prioridade da nossa vida, o que nós temos, abrigo, roupa, comida, são coisas que Deus nos dá. E assim devemos ser gratos por essa bondade do nosso Senhor. E aqui diz que até na velhice, que Ele cuida de nós. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova, como a da águia. Ele continua cuidando de nós. O mesmo verso fala sobre a renovação que tem. Se renova como a da águia, ele fala aqui. Essa mocidade, a força, o vigor, essa renovação também vem do Senhor. Quantas vezes chegamos ao fim do dia exaustos? Física, emocional e espiritualmente, talvez. Mas oramos ao Senhor, passamos a noite dormindo e levantamos de manhã renovados, prontos para enfrentar mais um dia com todos os seus desafios. Deus nos renova. Ele nos dá descanso. Verso 6 de Salmo 103 fala que Deus oferece justiça para os oprimidos. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O fato é que esta vida está cheia de injustiças. Pessoas boas sofrem. Pessoas inocentes sofrem. Isso faz parte da nossa realidade. E nosso Pai nos ensina a não procurar vingança, a não tentar resolver as coisas por nossa própria vontade. Romanos capítulo 12, versículo 19. Uma parte do livro que oferece ensinamento bem prático e bastante importante para o cristão. Uma das coisas que ele diz vem no versículo 19, Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não cabe a nós buscar a vingança. Devemos deixar isso com o nosso próprio Senhor. Porque, no final das contas, a justiça divina vai prevalecer. Talvez não durante esta vida aqui. Talvez nós não vamos viver tempo suficiente para ver a justiça divina aplicada, mas a justiça de Deus vai prevalecer. A segunda área que observamos aqui em Salmo 103 é como Deus ensina ou educa seus filhos. Já temos visto vários benefícios que ele oferece, mas agora vamos pensar sobre essa questão de educação. Um bom pai educa seus filhos e Deus faz isso também. Diz no verso 7 que ele manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele ensina. E o ponto aqui é que o ensinamento das experiências até dos antepassados seria uma base para a fidelidade dos israelitas. Deus é um bom pai. E como bom pai, ele ensina seus filhos. No Novo Testamento, Tito 2, versículos 11 e 12, dizem: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ele nos educa, ensina como nós devemos viver. Hebreus capítulo 1 diz que isso é feito hoje por meio do próprio Jesus. Versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, que nos ensina. A palavra que ele revelou é o que nos guia e nos educa. Salmo 103, verso 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno.
Ele educa seus filhos, mas ele age com compaixão. Ele trata os filhos com misericórdia, com graça. Romanos capítulo 8 demonstra o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para os fiéis, e como ele ajuda a dar a vitória para aqueles que realmente estão servindo ao Senhor. E nesse contexto, versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E o contexto aqui não está falando de coisas materiais, mas que ele nos dá todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Ele nos trata com misericórdia e com graça. E Deus nos disciplina com amor. Salmo 103, verso 9, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele teria todo o direito de manter a ira sobre todos nós para sempre, por causa do nosso pecado. Mas ele não faz isso. Ele disciplina com amor, controla sua ira para o bem dos filhos que ele disciplina. E isso significa que ele não dá o castigo merecido, que seria a nossa própria morte. Salmo 103, verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus demonstra bondade. E quando ele nos disciplina, é para o nosso bem. Não como ato de vingança, conforme o castigo merecido, mas desejando o bem de cada filho. Na verdade, a disciplina por qualquer pai deve olhar para frente, para o futuro, como é educar o filho para fazer melhor no futuro, e não procurando a vingança de uma punição por algo feito no passado. Hebreus capítulo 12, versículo 4 em diante, diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ele disciplina para o bem dos seus filhos. E nós devemos ficar gratos a Deus por essa correção. Não é só disciplina, mas também perdão. Ele nos corrige para o nosso bem, para que arrependamos dos nossos pecados. Versos 11 a 14 de Salmo 103. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele perdoa os seus filhos. Perdoa completamente. Voltando para Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8, versículo 12, fala sobre o que Jesus faz na nova aliança. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdão completo dos nossos pecados em Jesus Cristo. Agora vamos pensar um pouquinho sobre as expectativas que Deus, nosso Pai, tem de todos os seus filhos. E nisso observamos uma linguagem usada em Salmo 103, que mostra o que Deus deseja de nós. Aqueles que temem o Senhor. Essa linguagem que aparece 3 vezes aqui no Salmo, verso 11, ele disse: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Verso 13.
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor que se compadece dos que o temem. E verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aqueles que temem ao Senhor são os verdadeiros filhos dele. E a ideia de temer é de respeitar, de obedecer. Não é de tremer com medo de um pai que maltrata seus filhos. Nada disso. Mas respeito, temor, obediência. Verso 18 do Salmo diz: para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nós demonstramos temor do Senhor quando somos obedientes à sua palavra. E para as pessoas que fazem isso, ele oferece a misericórdia eterna. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Ele oferece para todos nós a misericórdia eterna de estar na presença de Deus para sempre, usufruindo dessa bondade, da graça do Senhor. E terminando o Salmo, versos 20 a 22, diz que esse Pai merece louvor. Bendigam o Senhor e seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, minha alma, o Senhor. Esse Pai bondoso, misericordioso, que perdoa, que cuida, que dá para a nossa vida, esse Pai merece o louvor de todas as suas criaturas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.